Estamos de volta, salve, salve! E aí, tava com saudade? Aí você pensou assim, né? Poxa, o professor não subiu mais aula. Não, tá subindo. Você acha que eu parei? Agora o negócio vai até o final, não é isso? E aí, tava esperando a aula, a próxima aula, deve ser a aula 9 por aí, não é isso? A próxima aula, estamos de volta para você sair dessa vida de pobreza que você está passando, não é isso? Esse problema todo da sua vida, tudo isso vai melhorar, tudo isso vai melhorar, tá bom? Assim que você passar em concurso, você vai ser um espetáculo. Você vai chegar na loja, você vai chegar nas melhores lojas e falar assim, eu quero a loja inteira. A pessoa vai falar assim, mas quem que é você? Você fala, eu sou funcionária pública. Só mostra o seu crachá, a pessoa abre a loja inteira, pode levar tudo, é outro. O tratamento é outro, a vida é outra, certo? Então vamos lá, vamos junto. Olha só, segurança da informação é o assunto de agora, que a gente entrou agora nesse novo tópico, não é isso? Já tivemos aí algumas aulas aí, falamos do princípio da confidencialidade, falamos de senha, falamos de criptografia, que foi bastante coisa, falamos de integridade, né? E sobre o hash também falamos, e agora o próximo assunto é a disponibilidade, e nós já vimos para que serve o princípio da disponibilidade, né? Que é o princípio que garante que a informação estará disponível e que você precisa criar mecanismos para deixar a informação, né, sempre disponível no servidor. Então, por exemplo, o Facebook vai sair do ar um dia, né? Isso não pode acontecer, porque o Mark Zuckerberg sabe que ele tem bilhões de pessoas que têm perfis no Facebook. Então, se um dia aquilo lá cair, meu Deus, olha o transtorno que vai causar isso. O Google tem pesquisa, milhões de pesquisa por minuto no Google, e ele não pode cair. Né? YouTube, você está aí assistindo as aulas aqui no YouTube, já pensou? Você está aqui assistindo aula, você tem prova amanhã e aí as aulas acabam, tudo se perde, meu Deus do céu, olha o transtorno. Então, pessoal, o princípio da disponibilidade, apesar dele ser um princípio que não se garante tão facilmente assim, você pode perceber que a garantia do princípio da disponibilidade depende muito de recursos lógicos, ou seja, você investir em aplicativos, mas também de recursos físicos, tá? Ah, professor, recurso físico, sim. Olha, lembra que nossos recursos, no break, servidor reserva, porta, tranca, eu nem coloquei ali, mas gerador, aquele gerador a diesel, também tudo isso pode ser usado para garantir o princípio da disponibilidade de um servidor, de um serviço, né? Então é complicado. Você vê que na segurança da informação, o princípio da disponibilidade, ele é muito importante para manter a informação sempre disponível para você. As grandes empresas investem nisso e isso cai em concurso, né? Eles querem saber. Aí o que aconteceu? Nós começamos com o princípio do backup, certo? E é o backup que eu falei para você, que backup é só uma cópia de segurança, não é isso? Aí você tem que tomar cuidado, que não é assim, não é só uma cópia de segurança. O backup tem várias outras coisas que regem a questão desse tipo de serviço. Como, por exemplo, o que eu falei, que a gente começou a falar na aula passada, tá aqui, os tipos de backups, que, se você olhar no vídeo anterior, nós falamos. Tipos de backups, backup normal, incremental, diferencial, diário, decópia, tudo isso aqui são os tipos de backup. Ô professor, então quer dizer que o backup, complementando a aula passada, o backup é um aplicativo. Isso, o backup é um aplicativo, ele não é hardware, ele é aplicativo. E esse aplicativo, esse programa de backup, qualquer um que eu for instalar, ele vai pedir qual tipo de backup que eu quero exatamente, principalmente os backups feitos pelo Windows, tá? O Windows, que é o que cai em concurso público, porque tem outros programas de backup que não pedem esse tipo de coisa aqui. Mas o Windows que cai em concurso, o concurso vai fazer, com certeza vai cair o Windows, geralmente o Windows que mais cai é o Windows 7, tudo bem que tem o Windows 10 aí, mas o 7 é a base de tudo. Tá aqui, eles vão pedir tipo de backups, tá certo? E você tem que saber para que serve os tipos de backups.
Então, beleza. Hoje, nessa aula, estou vindo aqui com a camisetinha do Deadpool para você, não é isso? Ah, boa, né? Aqui, ó, camisetinha do Deadpool. E o Deadpool, como eu já tinha falado, né? Tem muita gente que não gosta muito dessa coisa de quadrinhos, né? De Marvel, essa coisa toda. O Deadpool explica muito bem a filosofia da editora atualizar, das videoaulas do nosso canal aqui, que é o quê? Sermos os melhores, não é isso? Completos. E o Deadpool é um super-herói assim completo, assim, tem todos os poderes. A gente tem o poder também de levar a videoaula gratuitamente para você gabaritar nas provas e ainda passar em concurso, e é uma maravilha, não é isso? E depois depositar 30% do que você ganhar na nossa conta, é uma maravilha. Olha só, então é o seguinte, backup normal, incremental, diferencial, diário, o professor, diário de cópia. Quando eu vou fazer o backup, ele vai perguntar qual tipo de backup, é isso? Sim, mas professor, então tá, eu lembro que na aula passada você disse o seguinte, backup normal é o backup que copia tudo, faz a cópia completa. Então, por exemplo, você tem uma pastinha com várias músicas, né? Aí você quer fazer um backup dessa pastinha com todos os arquivos que tem dentro. Qual que é o backup que você vai escolher? Backup normal. Ah, eu quero só copiar a parte que alterou. Incremental e diferencial. Esses dois aqui só fazem a cópia da parte alterada dos arquivos. O backup diário só a cópia dos arquivos alterados no dia, tá? Só dos arquivos alterados no dia. Então hoje, quais são os arquivos alterados hoje? Professor, e é de forma completa? Também de forma completa. O de cópia, só os arquivos selecionados, né? Também de forma completa? Também de forma completa. O que é isso, forma completa? Copia o arquivo inteiro, tá? Tá, mas e o incremental diferencial? Não, eles não fazem backups completos. Eles fazem backups só da parte, o quê? Parte alterada, tá? Não vai esquecer disso. Faz o backup só da parte alterada. Então bota aí no seu caderno. Quer aprender informática bonitinho? Entendeu? Tudo que eu tô passando aqui, tenta desenhar no seu caderno aí. Por isso que esse negócio de slide não é comigo, entendeu? Eu até uso slide, vocês podem perceber que durante as aulas a gente joga alguns slides, mas é muito pouco. Meu negócio é quadro. Por que quadro? Porque conforme eu vou escrevendo aqui, eu obrigo você que está assistindo a também escrever aí no seu caderninho, que não adianta você ficar só assim, tá? A não ser que você seja você tomou a pílula daquele filme Sem Limites, que é só ouvir e pronto, você já gravou. Não é assim não, essa pílula não existe ainda vou inventar essa pílula do Sem Limites, entendeu? Mas por enquanto não tem. Então, você tem que escrever para o seu cérebro armazenar, desenhar bonitinho. Normal, esse sim, faz a cópia completa do arquivo inteiro. Alterou só uma parte. Normal, faz a cópia completa do arquivo todo. Só que é o seguinte, eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Look for me. Eu vou até colocar aqui em outra cor para você, ó, bonitinho. É o seguinte, ó. Uma coisa que eu quero que você preste atenção aqui. Não tem como, isso aqui já caiu em concurso, tá? Não tem como você fazer backups incrementais e diferenciais sem você ter backup o quê? Backup normal, você tá ouvindo? Eu quero que você entenda assim, ó, não tem como você ter backup normal e incremental sem ter o normal. Ou seja, o normal é através dele que você vai ter esses dois, tá certo? Outra coisa, professor, o backup diário e o de cópia depende do normal? Não depende do normal. Esses dois backups, por ser cópias completas, eles são independentes, tá certo? Então esses dois backups são independentes. Então é o seguinte, com isso pode cair no concurso seguinte, tá? Pode cair a seguinte situação, como diz a CESP, eu adoro a CESP nessas coisas, como, a seguinte situação hipotética. Eles podem perguntar o seguinte, é possível combinar backup normal com diário? Não. Tudo bem que na informática tudo é possível, mas eu quero que você preste atenção no seguinte. Tudo que eu estou falando nessas aulas todas no nosso canal aqui de informática, tá? Tudo que eu passar,
tanto de segurança, tudo que eu passei de internet, tudo que eu passar de hardware, tudo que eu passar de Word, Excel, Windows, PowerPoint, redes de computadores, Linux, BR Office, LibreOffice, enfim, tudo que vocês estão vendo na informática para concurso. Isso não é só a minha informática, qualquer informática que você for ver, tá? É na configuração o que? Padrão, entendeu? Tudo que é passado em informática para concurso é na configuração padrão. Então, na configuração padrão, não é possível você combinar backups normal com diário, backup normal com decopy, porque você não pode combinar backups completos com outros backups completos, porque isso aqui é um backup completo, isso aqui também é um backup completo. Como é que você vai combinar os dois? E para que, na verdade, você vai combinar os dois, não é isso? Então é o seguinte, professor, quer dizer que as perguntas de concurso ficam mais em cima disso aqui, quando se tem a questão da combinação de backups, certo? Então eu vou te dar um exemplo para você não esquecer. Esse exemplo aqui caiu numa prova para auditor da Receita Federal, mas isso já foi lá em 2007. Quem fez essa prova foi a ESAF, tá? Para auditor da Receita Federal. Você fala, cara, eu quero ser auditor da Receita. Mas, meu amigo, você sabia que ultimamente a Receita Federal até andou tirando um pouco a informática das provas, porque a informática estava caindo de uma forma assim que era uma loucura, extremamente difícil, porque pensa, né? A informática é colocada em concurso para cortar você. Então eles encontraram uma forma ali na prova da Receita Federal de cortar o cara, né, usando a informática. E a informática, vocês sabem que ela tem um leque de opções muito grande. Então essa aqui foi uma questão mais simples que eu vou colocar aqui, tá? E me parece que agora a informática talvez vai voltar nas provas, tá? Aliás, a informática cai em todos os concursos, praticamente quase todos. 90% das provas de concurso cai em informática. E eu vou te dizer o seguinte, quase que 100% dos concursos cai português. Então, se 100% dos concursos cai português e 90% cai informática, quer dizer que a matéria mais importante que você tem que saber também depois da língua portuguesa é informática. Só que o que acontece? As pessoas não estudam informática. Elas estudam direito constitucional, direito administrativo, estudam matemática, raciocínio lógico, estuda direito civil, processo civil e não estuda informática. Na verdade, você tem que dar a mesma atenção para o administrativo, para o constitucional, para o português, também para a informática. Você tem que tirar um dia do seu dia aí para uma hora para fazer questões de informática, assistir videoaula. Eu criei aqui um exemplo para você que diz o seguinte, presta atenção aqui, look for me, chama seu marido que está lá no fundo, chama o Zé Carlos. Ô Zé Carlos, chega aqui, olha só. Ó, vamos supor assim, ó, vamos fazer um backup, tá? Domingo nós temos um arquivo de 20 megabytes, tá? Essa aqui é a sua monografia. A sua monografia tá onde? Tá no seu HD, tá? No seu HD. Isso aqui é o arquivo original, 20 megas. Você tá lá no Word, fez um arquivo de 20 megas, tá lá gravado no seu HD. Aí você fala assim, cara, eu não posso perder minha monografia, então eu vou fazer um backup, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o pendrive, vai colocar na porta USB, na gloriosa porta USB. Por que, professor, que eu tenho que fazer o backup na porta USB? Você tem que fazer o backup lá em outra unidade? Não pode ser a mesma unidade que você está trabalhando. Nós já falamos sobre isso. O backup tem que ser em unidades diferentes do arquivo original. Então você coloca o seu HD, o seu pendrive, você coloca o seu HD externo, pode ser o HD externo também, ó, pode ser o seu HD SSD, o seu HD externo também. Então beleza. Aí domingo você foi lá e fez um backup. Aí você abriu o Windows e mandou fazer o backup. Lá no painel de controle você tem o item backup, você pode clicar aí e fazer. Quando você manda fazer o backup, ele pergunta para você: qual backup que você quer? Agora eu pergunto para você, que backup você vai escolher para fazer? O backup normal, incremental, diferencial, diário de cópia. Se você quer copiar todo o arquivo de forma completa, qual que é o backup que você tem que fazer primeiro? O backup normal. Então você vai lá e faz o backup normal do arquivo de domingo. Então ele vai gravar um arquivo chamado o quê?
chamado domingo, ó, de quantos mega aqui no pendrive? 20 mega. Ah, professor, copia tudo. Copia tudo. O backup normal copia tudo. Aí chega na segunda-feira, você atualiza o seu arquivo de 20 mega, ele passa para 27 mega. Na segunda-feira, né, você tá lá no maior gás na sua monografia e você pega e grava 27 mega. O seu arquivo, aliás, você atualizou ele foi para 27 mega. Aí eu pergunto para você, você vai fazer outro backup normal? Se você fizer outro backup normal, o que vai acontecer? Ele vai criar um arquivo chamado segunda de quanto? 27. Você fala, tá, professor, ele fez backup? Tudo bem, ele fez backup. Só que essa pergunta aqui que eu vou fazer agora caiu na prova da Caixa Econômica Federal em 2008, que dizia o seguinte: quais dos backups tem o maior custo de mídia? Isso que é na prova para escriturário da Caixa Econômica. Ô professor, como assim maior custo de mídia? Porque veja bem, você já tem o backup de domingo que é 20 mega. Aí na segunda-feira seu arquivo foi para 27 mega. Aí você de novo usa o backup normal. O que o backup normal vai fazer? Vai copiar o arquivo inteiro. Ou seja, você tem 20 na segunda, 27. Aliás, 20 no domingo, 27 na segunda. Isso aqui deu quanto? Isso deu 44 mega. Aliás, 47 mega. Se você ficar usando backups normais, logo você vai o quê? Encher a mídia. E não precisava você fazer o backup inteiro de segunda, porque 20 mega que tem aqui, já tem aqui no domingo, você está entendendo? Então o que acontece? Pensa numa empresa que tem vários funcionários, que tem várias estações de trabalho funcionando. Pensa num call center, tá? Aí você está lá no call center, o cara da informática tem que fazer o backup. Aí você pega... Aí o cara da informática fala, vou fazer o backup de tudo. Aí ele pega e faz backup normal, dos 1000 arquivos que foram alterados. Então, na verdade, ele está fazendo backup 2 vezes do mesmo arquivo. E não precisava. Era só ele fazer o backup do primeiro, que é esse aqui de domingo. E os outros você vai fazer o quê? Backups que pega só a parte que alterou. Ou seja, ou você usa o incremental, ou você usa o diferencial. Por quê? Porque com isso você vai ter menos mídias para ser usado. O seu pendrive não vai encher logo com um bando de backup sem função, porque não precisava. Se for para fazer backup normal assim, você vai encher o seu pendrive, a sua mídia. Então você tem muito custo de mídia. Então o que na verdade as empresas fazem para você, minha senhora, para você virar uma foca? Sabia que o funcionário público às vezes engorda, que vira aquela foca, mas fica feliz, é um espetáculo. Professor, igual você, sim, com essa roupa preta. Olha só, então no dia 27, na segunda-feira, 27 mega, você pega e faz um backup incremental. Entendeu? Faz um backup incremental. E olha só o que vai fazer, ele vai criar um backup chamado segunda de quanto? Só pega a parte que alterou. De 20 para 27 alterou quantos mega? 7 mega. Ah, então ele vai gerando backupzinhos. E na terça-feira o seu arquivo já está com 30 mega. Aí você também usa backup incremental na terça-feira. Aí o que vai acontecer? Ele vai gerar um arquivo chamado terça-feira de quanto? De 27 para 30 aumentou quanto? 3 mega. 3 mega. Que legal, professor, estou entendendo. Aí na quarta-feira deu erro no seu arquivo. Na quarta-feira deu erro. Na quarta-feira você foi abrir a sua monografia original que está no HD e deu erro. Aí essa prova aqui da Receita Federal, voltando nela, perguntou o seguinte: quais são os procedimentos que o usuário deve fazer para recuperar o arquivo, uma vez que ele usou backups normais e backups incrementais. Aí tinha várias alternativas na prova, você tinha que saber qual que você tinha que usar. Aí eu pergunto para você, com base nesse desenho que eu fiz, que eu espero que você tenha feito aí também, eu te pergunto, vem cá, como é que faz isso aqui para alterar? Você vai precisar apenas para recuperar, né? Porque você tem que ver o seguinte, você perdeu o seu arquivo original, mas você lembrou que você tinha feito backup e o backup está no pendrive. Aí a prova está perguntando para você como que você faz para recuperar. Então, primeira coisa que você tem que fazer, pegar o seu pendrive, botar na porta USB, abrir o programa de backup e agora vem a pergunta.
O que você vai precisar para recuperar esse arquivo? Apenas do backup normal de domingo? Apenas do backup normal de domingo e incremental de terça-feira? Apenas os incrementais de segunda e terça-feira? Apenas o normal de domingo e incremental de segunda? Ou o normal de domingo e incremental de segunda e terça-feira? Era assim que estava na prova. Aí você fala, professor, meu Deus, e agora? Olha só. O domingo não é o backup completo? Não tem tudo? Tem. Segunda e terça-feira não são apenas as partes alteradas? São. Então, para você recuperar o arquivo inteiro, você vai precisar do quê? Você vai precisar, no caso da recuperação, ó, você vai colocar assim no caderno, a recuperação. Você vai precisar do último normal, tá? Mais todos os os incrementais, né? Mas todos os incrementais após, tá? Após o último normal. Professor, é o seguinte, eu acho que está tendo uma redundância nesse seu texto que você colocou aí. Eu li seu pensamento, eu consigo ler o pensamento, entendeu? Na verdade, não é que eu consigo ler o pensamento. Nós temos aqui um monitor, tá? Que cada pessoa que está assistindo os vídeos da editora, a gente consegue ver a pessoa pela webcam. Aí você fala, mas como? É porque é o seguinte, a gente tem, tá tudo interligado, a gente tem um satélite, entendeu? Na Estação Espacial Internacional, um espetáculo. A gente colocou um ponto ali, entendeu? Tem um astronauta só para fazer o link para nós. Então, tudo que você está fazendo aí, a gente consegue ver aqui no monitor. Tira esse dedo do nariz. E a gente consegue ver aqui no monitor, entendeu? Então, eu sei. E, professor, consegue ouvir a voz? É um espetáculo. Aqui é uma coisa Matrix. E aí, professor, por que tem uma redundância aqui? Não é que tem redundância. Olha só. Por que o senhor colocou o último normal e aqui embaixo de novo o último normal? Porque é importante você saber que a recuperação é com base no último normal, mas todos os incrementais após o último normal. Aí você falou, eu sei, professor, é por isso que eu estou falando que tem redundância. É o seguinte, professor, o normal que tem aqui, ele é o último normal, então não precisava você colocar o último normal, porque só tem o normal, o último é o normal que tem, eu sei. Mas vamos supor que você tivesse um backup com 2 normais, e aí? Aí você fala, como assim? Isso aqui, ó. Vou até colocar aqui em azul, aqui que eu estava aqui em azul, eu mantenho azul. Na segunda-feira, vamos supor que na segunda-feira, tá? Ao invés de, né? Você aumentar o tamanho do arquivo, você diminuiu. Vamos supor que chega na segunda-feira, a mulher estressada, é o dia da TPM, ela fala, nossa, que ridícula essa minha monografia, eu não aguento mais isso, eu vou trocar tudo. A mulher quando fica nervosa é aquela coisa, e ela fica estressada, quer saber, essa minha monografia tá uma porcaria, eu vou apagar tudo, vou começar tudo de novo. Aí caiu para 10 mega na segunda-feira a sua monografia. A sua monografia caiu para 10 mega, tá? E agora, professor, entendeu? E agora? Caiu para 10 mega. Agora eu pergunto para você. Se você tinha um arquivo que era 27 mega e você foi lá e escolheu um monte de coisa, o arquivo caiu para 10 mega. Eu pergunto, você vai fazer um backup incremental? Ou você vai fazer um backup normal? Vai pelo nome. Incremental, incremento, aumento, entendeu? Estou aumentando. Eu não posso fazer um backup incremental, sendo que o arquivo teve uma diminuição, ou seja, o contrário do que ele tem que fazer. Ô professor, então sempre que o arquivo diminuir de tamanho, eu tenho que fazer outro o quê? Outro backup normal, meus queridos. Outro backup normal. Você pode colocar aí. Você coloca aí, entendeu? Sempre que você tiver uma diminuição no tamanho do arquivo,
original, é necessário fazer um backup normal, tá? Diminuir o arquivo original, é necessário fazer um backup normal, tá certo? Diminuir. O professor escreve, tá bom, eu vou escrever. Eu vi pela câmera aqui, eu vi que você falou, ele podia escrever, eu sei, tá? Nosso monitor aqui está ligado com link direto para você, fazendo um streaming através da sua webcam, tá? Então presta atenção no que você está fazendo aí, que eu consigo ver você aqui. Então é o seguinte, ó, se o arquivo diminuir, fazer outro normal, tá? Se o arquivo diminuir, fazer outro normal. Isso aqui é só para uma diquinha assim para você lembrar. Vou até colocar aqui esse bonequinho, aqui bonitinho, entendeu? Para você marcar aí, para você colocar. As meninas gostam de colocar coraçãozinho, ó, coraçãozinho, pronto, que bonito, entendeu? Diminuiu o arquivo para o normal. Beleza, professor, eu fiz o normal na segunda-feira, então ele criou um arquivo chamado segunda de quanto? 10 mega. Aí na terça-feira, deixa eu só apagar essa bagunça aqui, tá? Ó, aí na terça-feira, tá aqui, terça-feira, ó, bonitinho pra você aqui, ó. Na terça-feira, o arquivo foi para 20 mega, tá? E aí agora eu pergunto pra você, opa, tivemos um aumento de 10 para 20, então aí no caso você vai fazer o quê? Um backup o quê? Incremental. Fiz um backup incremental. E aí o que vai acontecer? Ele cria um arquivo chamado o quê? Terça-feira de quanto? Terça-feira de quanto? De 10 mega para você. Beija-flor de Nilópolis. 10. Lembra dessa terça-feira? Ah, não, é quarta-feira, né? Eu menti. Então olha só. Aí, de 20, então 10 mega. Na quarta-feira deu erro. Aí eu pergunto para você, como que você vai recuperar esse arquivo? Aí volta tal redundância. A recuperação vai precisar o quê? Do último normal, último normal. Não é mais esse, é o último. Você está entendendo? Então por isso que eu coloquei aquele último. Do último normal, mais todos os incrementais após o último normal, após o último normal, tá? Isso aqui é importante colocar para o cara não esquecer que tem que ser os incrementais após, ou seja, esse. Mas professor, sempre após o último vai ter, sim, porque às vezes pode ter um backup entre o anterior, o normal anterior, e o último normal, um backup incremental bem aqui, aí o cara pega esse aqui. Não, tem que ser o último, os backups incrementais após o último normal, ou seja, daqui em diante, beleza? Então, para recuperação, você precisa de todos. Você precisa do normal e todos os incrementais. Só que tem um detalhe sobre backup incremental, tá, pessoal? Porque aí você pode pensar assim, nossa, o backup incremental é uma maravilha, né? Porque ele só pega a parte que alterou dos arquivos. E isso para uma empresa é muito importante, é muito bom. Por quê? Porque o que vai acontecer para uma empresa? Né? Pensa numa empresa com vários arquivos, né? Você faz um arquivo só, ou seja, você faz um backup na segunda-feira, ou no domingo, terça, quarta, quinta, sexta, até quinta-feira, sexta-feira, você pega só os incrementais, só a parte que alterou. E olha só o que você percebe aqui, eles ocupam pouco espaço, né? Ou seja, ó, eu só peguei 10 mega, só peguei 10 mega dos 20 aqui, só peguei 10, então ocupa pouco espaço. Só que tem um detalhe, tá? Voltando ao nosso desenho anterior aqui, tá? Aquele desenho anterior, a nossa primeira proposta aqui, que era 27 mega e aqui era 30 mega, tá? E aqui você fez um backup incremental e aqui também você fez um backup incremental, ou seja, aquele nosso primeiro desenho, tá? E aqui então ficou, ó, backup incremental. Aqui ficou segunda-feira de quanto? 7 mega. E aqui ficou terça-feira de 3 mega, tá? Beleza? Então, aqui tranquilo, né? De 27 para 30
3 mega aumentou. Então tá, professor, entendi isso e para recuperar eu preciso de todos. Sim, tranquilo. Tem um problema aqui. Apesar do backup incremental ocupar pouco espaço, tá? A vantagem dele, né? Vamos falar aqui em vantagens, até quero que você coloque aí as vantagens do backup incremental. Ele é mais rápido, tá? Uma das vantagens que ele tem, ele é muito rápido. Isso aí, se cair em concurso público, eu quero que você anote aí. E já caiu em provas perguntando quais os backups eram mais rápidos, qual eram menos rápido, né? E eles também ocupam menos espaço, tá? Menos espaço. Só que tem um detalhe, eles dão mais trabalho para o seu gerenciamento e armazenamento também. Por quê? Você tem que tomar cuidado com o seguinte. Vamos supor que você perdeu o backup de terça-feira. Você perdeu o backup de terça-feira. Aí você fala, beleza, eu tenho pelo menos de segunda. Não, meu amigo, você não tem nenhum de segunda. Sabe por quê? Porque o backup incremental, ele é como se fosse uma engrenagem. É como se tivesse uma engrenagem entre os arquivos. Então pensa assim, ó, esse aqui é o backup incremental de segunda. Esse é o backup incremental de terça. Então um conecta ao outro para poder criar um todo que se vai conectar ao quê? Aos backups. Então pensa assim, ó, o backup normal. Olha só. Backup normal. Depois foi criado o backup incremental de segunda, backup incremental de terça, tá? Se você perdeu de terça-feira, o de segunda também ele é perdido, porque esse de segunda aqui, ele depende do backup de terça, entendeu? Um é ligado no outro, para somando ao normal, fazer a recuperação. Então é o seguinte, meu amigo, se você tem uma empresa e quer fazer backups, se você tem muito arquivo para fazer backup, o ideal é não fazer usando backup incremental. Você vai ter que fazer outro backup, porque esse aqui, se você perder um só, perde todos. Você tá ouvindo? Se você tiver 1000 backups incrementais e um foi perdido, você perde os outros 999. Então, o backup incremental, eu quero até que você anota aí, minha senhora, meu senhor, para você sair dessa pobreza, para você comprar nas melhores grifes, entendeu? Olha só, o backup incremental é mais indicado para poucos arquivos, tá? Ele é muito mais indicado para poucos arquivos. Tudo isso cai em concurso. Se ele é rápido, se ele não é, se ele tem mais trabalho, se ele dá mais trabalho para o seu gerenciamento, se dá menos trabalho, se ele ocupa mais espaço ou não. Agora você já sabe algumas características do backup incremental. Professor, então, mas aí, vem cá, e se eu tenho uma empresa e eu preciso fazer um backup, só que, poxa vida, eu não tenho como garantir gerenciar tantos arquivos assim, pedacinhos dos arquivos, né? Então é o seguinte, as empresas geralmente quando tem muitos arquivos não fazem backups usando o incremental, preferem usar o backup o quê? Diferencial, porque eu sei que você naquele primeiro vídeo que a gente gravou, você ainda perguntou assim, tá, mas qual a diferença entre eles se os dois copiam só a parte alterada? Tem uma diferença entre eles, quer ver? Vamos ver a diferença entre eles? Então olha só, enquanto eu estou apagando aqui, você toma sua água aí, chama seu marido, fala para ele parar de assistir Animal Planet. O que ele está assistindo hoje, hein? Ah, está assistindo sobre o quê? As múmias, esse aí é o History, né? Ele está assistindo o quê? Os suricatos bonitinhos, quando eles ficam em pé, procurando as coisas, não é isso? Seu marido fica louco com o suricato, é uma tristeza. E às vezes você aparece de lingerie na frente dele, fala, amor, eu quero você agora. Ele olha para você e fala, ai amor, eu tô vendo o suricato. Uma pessoa dessa tem que receber aquilo na cabeça, não tem? Eu sei, mas você vai passar em concurso, tá? Olha só, eu vou te ajudar aqui.
Deixa eu só te ajudar aqui um pouquinho. Deixa eu só apagar aqui. Ó, nossa, eu sei. Tem meninas, é que eu tô com o link aqui direto com Acre. Tem uma menina aqui do Acre, é lá da, onde que ela é? Ah, é da aldeia indígena ali. Tá, muito bem, o nome dela aqui, eu esqueci o nome dela, tá, um nome índio. Ela perguntou assim, vem cá, você apaga com o dedo? Isso, olha só que bonitinho, ó. Ah, tá, tô com um link aqui também de Amazônia, olha só, Amazônia. Professor, dá para você ver todo mundo, consigo ver todo mundo. Você que tá assistindo tá onde agora? Nos Estados Unidos, isso. Olha só, consigo ver todo mundo daqui, tá? Todo mundo. Então é o seguinte, ô professor, vem cá, você falou que o incremental não é muito usado, né? Porque ele dá muito trabalho. Se perder um arquivo, aí já não consegue recuperar, é aquela coisa, não é isso? Então, aí as empresas usam mais o quê? Diferencial. Diferencial. Presta atenção aqui. No domingo você faz normal, bonitinho, como tem que ser, certo? No domingo. Tem que fazer, hein? Você não tem como fazer backups diferenciais incrementais sem ter normal. Eu sei que você falou, eu já sei. Então, é porque a informática você aprende com a repetição, tá? Aí na segunda-feira você usa o backup diferencial, beleza? Beleza. Aí olha só o que vai acontecer. Ele vai pegar e vai criar um arquivo chamado segunda de quanto? 7 mega. Aí você fala, então peraí, ele fez a mesma coisa com o outro? Sim, ele vai pegar a parte que alterou, de 20 para 27, alterou 7. Você fala, professor, então ele não faz absolutamente nada diferente. Tem sim, o pulo do gato é aqui, ó. Aqui, ó. Na terça-feira, olha só, na terça-feira, olha só o que ele vai fazer. Se você fizer um backup diferencial na terça-feira, ele não vai gerar um arquivo chamado terça-feira. Ele vai pegar isso aqui e vai sobrescrever o arquivo de segunda, mudando o nome dele de segunda para terça e de 7 mega para quanto? 7 com 3, 10 para você. Aí você fala, mas que louco, professor. Então ele sobrescreve exatamente, ele faz atualização em cima do último backup diferencial. Ele grava por cima. Você está ouvindo? Ele grava por cima. Então ele vai gravando por cima. Então quer dizer que se tivesse um outro backup diferencial de quarta-feira, ele ia gravar em cima do de terça e ia somar. Exatamente. Dá até para gente fazer aqui, ó. Meu Deus, minha voz saiu agora tão fina, parece um drag queen falando. Tá, esquece. Olha só, na quarta-feira você tem 37 mega no arquivo de quarta-feira. Aí você pega e faz um backup diferencial na quarta-feira, entendeu? Aí o backup, olha só o que ele vai fazer, ele vai sobrescrever o arquivo de terça-feira. Terça-feira deixa de ser terça-feira, passa quarta-feira. E olha só, tinha 10 com mais 7, não é isso? Tinha 10 com mais 7, mais 7, dá quanto? 17 mega, né? Você lembra disso, né? O quê? Tá, tem uma moça, tá? Ela tá lá no Rio Grande do Norte e ela tá perguntando agora aqui por que deu 17. Eu vou explicar, eu sei que você também tá aqui. De 20 para 7 aumentou quanto? 7. De 7 para 30 aumentou quanto? 3. De 30 para 37 aumentou quanto? 7. Entendeu? Então aí soma isso tudo aqui e vai dar 17. Professor, então ele vai acumulando em cima de um arquivo só. Ou seja, como diz a pobre que diz assim, ou seja, olha só, você sempre vai ter quantos arquivos? 2. Sempre vai ter 2. Sempre vai ter 2. Para cada arquivo seu, você vai ter 2 arquivos. Professor, então quer dizer que o backup mais usado é o diferencial junto com o backup normal, porque com isso eu só tenho 2 arquivos. E aí o que acontece? A manutenção desse backup, o gerenciamento desses backups é bem mais fácil. E aí vamos supor que caia no concurso seguinte: o usuário usou backups normais de domingo e combinou com backups diferenciais segunda, terça e quarta. Na quinta-feira o backup deu pau.
Na informática dá pau é quando dá erro, entendeu? Na quinta-feira deu erro. Para recuperar o que você precisa. Você vai precisar do quê? Você vai precisar do último normal mais o último diferencial. O último diferencial após o último normal, tá? Não vai esquecer que tem que ser após o último normal. Coloca aí no seu caderno para você passar em concurso. Após o último normal, tá? Vai por mim, escreve, tá? Professor, eu estou entendendo, não, eu sei, mas amanhã se fizer a pergunta você vai esquecer. Beleza? Ô professor, e o backup diário de cópia? Esses têm combinações? Esses não tem combinação. O diário nós já falamos, ele faz o backup só da parte que alterou. Aliás, da parte que alterou, aliás, backup completo dos arquivos alterados no dia e decopia os arquivos que você selecionou de forma completa. Então não tem que falar deles, eles quase não caem em concurso público, tá? O que sempre pega esses três aqui que a gente acabou de falar aqui. Então olha só, o diferencial, tá? O diferencial, ele continua ocupando menos mídias, tá? Porque ele faz a unificação dos arquivos, que a parte alterou, tá? Ele dá menos trabalho, tá? Só que ele é mais lento que o incremental, tá? Então, assim, ó, ocupa menos mídia, realmente dá menos trabalho, só que ele é mais lento. Ô, professor, por que ele é um backup lento? Porque o incremental, ele só pega a parte que alterou, tchum, pega a parte que alterou, tchum. O diferencial não, ele tem que sobrescrever em cima de um arquivo que já tem. Então demora um pouquinho para fazer isso, tá? Então essas são as diferenças entre os tipos de backups para você. Fechamos essa parte agora. Viu que foi bem puxado, não é isso? Você fala, meu Deus, realmente eu preciso tomar um café agora. Então para você que está lá no Acre, assistindo aula, é isso aí. Para você que está na Amazônia, tá aí junto com os macaquinhos, junto com a floresta, é uma maravilha, junto da natureza, coisa espetácular. Para você que está em São Paulo, na selva de pedra de São Paulo, para você que está no Rio de Janeiro, para você que está em Santa Catarina, para você que está em qualquer lugar, é isso aí, vamos estudar forte. Presta atenção nas aulas, anota. Se você tiver em dúvida, mande para mim. Embaixo dos vídeos ali no YouTube tem os comentários. Manda o comentário para mim. A gente vai gravar aí o Café com o Professor. Eu vou selecionar algumas dúvidas e a gente vai postar também no canal, beleza? Então é isso. Concurso é até passar e quando você chegar lá, você vai agradecer muito. Mas principalmente a gente sabe que o maior esforço é contigo. A gente só dá um empurrão, não é isso? Então, até a próxima aula. Valeu!